Fala rapaziada, beleza? Bom dia. Vou falar aqui baixinho. Mas galera, quem não tem interesse nas coisas do Fortaleza, quem não torce Fortaleza, então pode passar aí, porque eu acho que vai vir alguns stories. E quem tem interesse em saber o que é que rolou ontem, né? Vou tentar dar uma resumida, porque às vezes um texto de Instagram não consegue expressar 100%, né, do que a gente quer ou falar tudo que precisa ser falado. E aí, em respeito à galera, tem muita gente me perguntando, não, o que foi que rolou, que conversa foi essa e tal e tal. Falei, não, galera, vou gravar um vídeo aqui, porque eu acho que, sei lá, deve ter uns 900 seguidores, acho que 600 é torcedor do Fortaleza, é bravo, é de outras torcidas. E aí vou resumir, beleza? Falar o que pode ser falado e pra geral ficar ciente do que aconteceu, beleza? Então, galera, eu vou resumir os acontecimentos, vou tentar falar o máximo que eu puder sobre o que rolou na reunião, tá certo? E já de antemão, né? A gente sabe muito bem, eu sei muito bem, né? Que uma reunião, que uma demonstração de união, que cobrança, que olho no olho, que tudo isso aí, né? Não é garantia de nada. Até porque o trem já tá a 80 por hora, a gente já tá na metade do campeonato. E a gente sabe muito bem que as coisas podem começar a acontecer, como podem não começar a acontecer. Mas o papel da torcida é fazer tudo que está ao alcance dela para tentar, de qualquer jeito, salvar o Fortaleza. E o sentimento é esse. Quem estava lá tem que acreditar. Por mais cabisbaixo que esteja, por mais triste com tudo que está acontecendo, mas com aquele sentimento, cara, a gente está tentando tudo que a gente pode. E, cara, esse ano as torcidas, elas, de verdade, tentaram e estão tentando tudo que podem. Então, assim, galera, as diretorias, né, das torcidas já vem conversando há muito tempo, né? E o cenário que estava tendo era uma torcida protestava de um lado, aí a outra protestava de outro, e a outra protestava de outro. E, cara, protesto é a coisa mais legítima que existe. O torcedor tá no direito de protestar. O ponto principal é isso aqui. Você tem que entender isso. Ninguém aqui tá contra você criticar o time que não tá jogando, que ninguém aqui tá contra você tá achando ruim, você paga seu sócio, você paga seu ingresso, o torcedor, ele é o que faz girar um clube de futebol, entendeu? Só que o que estava acontecendo com as torcidas? Uma protestava aqui, tinha protesto pacífico, vamos dizer assim, né? Com o pessoal avisando, tinha protesto pacífico sem avisar, teve protesto no aeroporto, teve protesto com ameaça, né? Teve protesto de surpresa, atrás de jogador, enfim, teve de tudo esse ano, né? E o resultado não tá vindo. E a gente pensando, cara, o que é que a gente vai fazer? Qual é a saída? O que é que a gente quer? Então, assim, galera, essa reunião, ela aconteceu com as diretorias completas da TUF, da JGT, da Bravo, com a SAF, com a diretoria do Fortaleza, com funcionários do clube, com ex-presidentes do Fortaleza, com os jogadores. Então, assim, na sala, assim, tinha coisa de umas 80 pessoas, né? Então, assim, tava todo mundo, olho no olho. E o intuito era que a gente tivesse uma conversa franca, olho no olho, com todo mundo, para que a gente sentisse ali através do olho, e eu falo isso com muita verdade para vocês, que a gente sentisse e saísse de lá, que dentro do clube não existe safadeza, não existe má fé, não existe sem vergonhice. Que a gente olhasse para lá, visse homens e sentisse verdade no que os caras estavam falando pra gente, porque a gente perguntou e falou sobre milhões de assuntos. Tudo isso que a gente vê nas redes sociais, a gente falou e perguntou. Galera, e o sentimento que a gente saiu de lá, e eu falo principalmente por mim e também pelos meninos da diretoria da Bravo, que a gente conversou depois, é que não tem ninguém, e aí falo de uma maneira bem geral, mas não tem ninguém de sacanagem. A gente não sentiu covardia, a gente não sentiu má fé. Os caras, não, mano, estamos fazendo isso aqui porque tem alguma... Não, a gente sentiu verdade. A gente achou que era homem falando com homem. A verdade é essa, eu falo pra vocês aqui que não tem nenhum menino não, né? Tenho 20 anos de arquibancada, tinha gente lá com 20, 30 anos de arquibancada, gente assim, velha mesmo, assim, velha guarda, né? Que já viveu de tudo com o Fortaleza, todas as fases do Fortaleza, e que sabe identificar quando alguém está contando uma mentira, que sabe identificar se alguém não está sendo verdadeiro. E a gente sentiu verdade, a gente sentiu que eles estão sentindo essa fase assim como nós. Que se tá dando as coisas errado, foi porque teve erro de planejamento e ninguém tá isento disso aí não. Mas não foi por sacanagem, tá entendendo? Então, rapaziada, foram feitas várias perguntas, né? Desde a saúde financeira do clube, desde o perfil de contratação, desde a montagem de elenco,
desde as posturas dos jogadores, desde o conselho de administração da SAF, desde o estatuto da SAF. Muitas coisas foram perguntadas, foram levantadas, né? E também os outros diretores, né, que compõem também o futebol, que compõem um conselho, que compõem ali a diretoria mesmo do Fortaleza, também foram cobrados para que aparecessem, para que tivessem uma postura, né, de um cargo dentro do clube se colocar ali também na linha de frente, porque assim, cara, a gente tem que ser muito sincero, né, e racional, e entender que a engrenagem, principalmente no futebol, não dá certo por conta só de uma pessoa. E quando dá errado, também não dá errado só por conta de uma pessoa. Isso aí é uma coisa que serve para um clube de futebol, serve para uma empresa, serve para uma torcida, e a gente tem que entender isso aí. E aí, galera, a gente chegou a um denominador de uma pergunta. E essa pergunta, ela tem que ser respondida com racionalidade, pensando pelo bem do Fortaleza. E eu falo isso principalmente com pessoas que têm cargo de confiança, como eu, como os diretores. Querendo ou não, são representantes de centenas e milhares de torcedores, né? Que vêm na torcida, algo que representa elas. E a gente, com essa responsabilidade e pensando também no bem do Fortaleza, a gente tinha que se perguntar, cara, a gente quer chegar aqui e exigir saída de Marcelo Paes nesse momento, tô falando ontem. A gente quer chegar aqui e pedir saída de Marcelo Paes, a saída de departamento de futebol completo, saída de diretor, esvaziar aqui. E aí a gente não pode, e eu entendo o torcedor que tá raivoso, que tá espumando e tal, mas nesse momento quem tá com esses cargos de confiança não pode ser totalmente tomado pelo ódio e pela raiva. A gente tem que ser racional e ter calma, né? E nesse momento, se a gente chega lá exigindo isso e fazendo pressão para isso, quem é que decidiria quem viria? Quem é que decidiria quem assume? E aqui, galera, eu não vou falar só coisas para agradar, vou falar também opinião pessoal. O que a gente sentiu é que tudo que aconteceu com o Fortaleza nesses últimos 7, 8 anos, né, de reviravolta, de cenário, né, passou por as pessoas que estavam lá conversando com a gente ontem. A verdade é essa, doa quem doer. Ah, mas foi culpa de um fulano que não tá mais, não sei o que. Cara, não é só por causa de um, entendeu? Isso aqui tem que ter maturidade para entender. Não foi tudo que aconteceu, foi culpa de um que saiu ou de um que chegou. Não, é a engrenagem. Aquela engrenagem que tá ali hoje foi a responsável por tudo que aconteceu. E verdade seja dita, entendeu? Doa quem doer. E nesse ano, depois de 6, 7, 8 anos, essa engrenagem falhou. Fez um planejamento, o planejamento deu errado. E o que a gente sentiu é que não foi por sacanagem, como eu falei, não foi por má fé. Os caras erraram. Então assim, galera, esse ano, né, do ano passado pra cá, que teve esse erro de planejamento, que teve suscetível erros, a gente sabe disso, né, que estão culminando na fase que a gente tá, e os caras lá sabem isso, e estão trabalhando pra isso, e falaram pra gente o que tá sendo feito pra mudar isso. Porque assim, principalmente quem tem que acreditar é eles e os jogadores, né? E a gente entende que um momento de mudança, de reestruturação, não é com barco, com trem no trilho a 100 por hora, né? Porque a gente tá no meio do campeonato, uma janela aí de transferência já perto de finalizar. Não, os caras fizeram o planejamento, recalcularam a rota, estão tentando, né? O perfil de contratação já mudou, né? Agora nesse meio do ano. E eles vão ter a oportunidade, e as torcidas, vamos dizer assim, fizeram esse pacto de falar assim, cara, a gente tá aqui mostrando a união, a gente teve uma collab inédita entre TUF e JGT, para mostrar, né, e a Bravo também, para mostrar essa união,